Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Age o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Graça e paz, boa noite a todos, que Deus abençoe sua vida. É a mesa redonda, oferecendo um tempo de reflexão, de oração e de percepção da vontade de Deus para esse tempo tão difícil que a gente está vivendo. A gente está muito feliz de poder ter esse tempo com vocês. Pastores Fernando e Ézio farão agora também dar as suas boas-vindas a todos. Boa noite a vocês, amados irmãos que estão em casa. Muito obrigado por nos receber com vocês na sua sala, seja lá onde você estiver, no carro. Que Deus possa abençoar o nosso tempo junto, que possa ser edificante para todos nós. Graça e paz, queridos. Muito bom estar com vocês, como nós já dissemos semana passada, matando a saudade, partilhando com você aquilo que Deus trouxe e colocou em nosso coração também para edificar você e a sua casa. Seja muito bem-vindo nesse espaço que nós temos aqui. A gente está muito feliz de repartir um pouco do conhecimento das Escrituras e para a gente poder conversarmos, para nós conversarmos juntos. Tanto você pode usar o chat agora do YouTube para nos compartilhar o seu motivo de oração, quanto também fazer uma contribuição ou compartilhar uma dúvida do texto que nós vamos expor daqui a pouco, de Daniel capítulo 3. Então você pode usar esse recurso e a mesa fará chegar até nós para a gente, na medida do possível, poder responder essas perguntas e estarmos juntos em oração também por aquilo que você necessita receber da parte de Deus. Pastor Fernando vai nos colocar diante do Senhor em oração, pedindo a bênção de Deus para esse tempo que passaremos juntos. Você pode nos acompanhar também em casa em oração? Amado e bendito Deus, que esse tempo juntos aqui, numa conversa, ó Deus, onde nós vamos abrir o nosso coração e tentar, ó Deus, entender o coração do Senhor se manifestando a nós através da Tua soberania, através da história, através das Escrituras. Dá-nos, Senhor, discernimento, sabedoria e prudência, para que tudo que falarmos aqui
possa ser bom, perfeito e agradável, como é a tua vontade. Sê conosco, abençoa-nos a nós que estamos aqui, e a toda a tua igreja, o teu povo, nossos irmãos, nos seus lares, as suas casas, que o Senhor também os visite e os abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na história bíblica, todos os personagens enfrentaram momentos muito difíceis, como este que nós enfrentamos. A gente não pode, de maneira alguma, nos esquecermos que no passado, também nossos irmãos, profetas, reis, homens e mulheres segundo o coração de Deus, vivenciaram tempos difíceis, tempos tenebrosos. E a gente vai visitar a Babilônia, e a gente vai viver um momento com 3 jovens, e o capítulo 3 vai demonstrar a fé que eles possuíam no Senhor, a fé que na composição da canção que o Glaubert cantou, tem muito a ver. Essa ideia de um Deus que é soberano, e Deus age segundo os seus propósitos para a sua própria glória. Então abram juntos agora como família, onde quer que você esteja, a Bíblia em Daniel capítulo 3, e os versículos de 1 a 6 serão o primeiro bloco da nossa conversa. O pastor Ezio vai fazer a leitura desse texto. Amém, queridos? Então você que está conosco, abra aí, Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensageiro a todos os altos funcionários oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Então, ao longo da história, a fé em Deus, a fé no Deus de Abraão, Isaac, Jacó, sempre foi provada. E a gente vai, a partir da leitura desse bloco de 6 versículos do capítulo 3, discutirmos aqui as pressões que, como servos do Senhor, a gente enfrenta também na sociedade, claro, num grau menor, não de risco da própria vida, mas também nós somos pressionados. Eu queria que a gente pudesse compartilhar as nossas impressões sobre como a igreja ela é subjugada e pressionada também nessa geração, sobre a fé que diz possuir em Deus. Eu penso que tem 2 coisas que eu notei aqui nesse texto que é muito interessante. A primeira é que nós não sabemos quanto tempo levou para que esse cenário tenha sido de fato criado por Nabucodonosor. Não sabemos quanto tempo, desde o cativeiro, quando Daniel foi levado para a Babilônia. A gente sabe que ele passou 3 anos sendo treinado, junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas nós não sabemos quanto tempo levou, desde a época em que eles foram treinados, até esse momento que Nabucodonosor construiu essa estátua. A gente tem que lembrar que o cativeiro babilônico ele se deu em 3 momentos. No primeiro momento, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, mas aconteceram mais 2 investidas de Nabucodonosor contra Jerusalém, por causa de quebra ali de impostos e tudo mais. E esses 2 eventos posteriores à primeira investida pode ter acontecido nesse tempo aqui. Então, se isso aconteceu, é possível que Nabucodonosor não esteja muito feliz com as rebeliões que estavam acontecendo contra os impostos colocados por ele, principalmente com relação ao povo judeu. Então, levantar uma estátua ali e obrigar todos os seus súditos a se dobrar diante dela era uma demonstração clara de poder e domínio de Nabucodonosor. Então,
é possível que isso tenha acontecido entre uma rebelião e outra por causa dos impostos não pagos e coisas desse tipo. E a gente sabe que na Babilônia, o culto a vários deuses também, ela existia, né? Sim. E a gente vê tanto quanto você está informando, pastor Fernando, que havia também essa pressão para a fé dos israelitas presentes ali, né? Sim. Talvez a afronta da estátua seja para isso, né? Exato. E, na verdade, esse acontecimento da estátua é o terceiro teste que esses 3 rapazes estão passando. O primeiro foi a questão do sonho de Nabucodonosor, que ele coloca lá: se vocês não me disserem Sim. qual sonho que eu tive, eu vou matar todo mundo. Não é? Isso foi logo no início. Depois, então, ele tem o sonho acerca da estátua, e era um segundo teste ali também, que eles estavam sendo colocados à prova, e agora é o terceiro teste. Com a estátua construída. Com a estátua era o terceiro teste. Aí o que eu penso? Eu penso que a vida de fé, ela é composta de fases onde nós somos colocados à prova o tempo inteiro. E, via de regra, essas provas vão sendo acentuadas na medida em que vamos passando pelos desafios. E isso não é diferente no tempo de hoje. É muito fácil a gente dizer assim: nós cremos no Senhor Jesus e a partir de hoje, então, nós vamos servir a Deus e fazer parte de uma igreja. Difícil é quando as provações chegam. Sim. E que os testes, então, são colocados diante de nós. Eu creio que nós estamos aqui diante de 3 jovens que estão experimentados em passar por testes. E eu penso que é o que a gente está vivendo no nosso tempo hoje, é um teste da nossa fé e da nossa confiança e dependência de Deus, sem dúvida nenhuma. Na leitura que eu fiz aqui, eu achei muito interessante 2 palavras que eu queria citar: a aprovação da fé e o comprometimento da fé. Porque em momentos como esse, nós somos levados a uma dimensão também quanto a outra. A W. Tozer, ele tem uma frase: nenhuma religião foi maior do que a ideia que ela tem de Deus. Ou seja, é um tempo onde Deus agora será o referencial e deverá fazer a diferença na vida daquele que crê nele como ele o é, e não apenas por uma necessidade ou por uma casualidade ou uma circunstância. Se você crê nesse Deus, como ele é, com o caráter que ele tem, o perfil que ele estabeleceu na eternidade, então é por esse caminho que nós devemos militar. Amém. A gente vive esse tempo de que a gente está sendo pressionado a confiar em Deus ou não, né? Se Deus há de prover tudo o que nós precisamos ou não. É um tempo diferente, claro, dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que enfrentaram a pressão de terem que se prostrar diante de um ídolo, mas de fato a nossa fé está passando por um tempo de provação. Existe um hino que nós gostamos muito, nós 3, foi cantado na igreja, e o Glauber vai cantar o refrão dele, porque ele diz: o fiel obedece, o fiel fica firme ao que Cristo mandar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. E creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Diante das lutas, o que nos cabe é confiar. Seremos provados de todos os lados, mas que a gente mantenha firme a nossa fé nesse Deus que cuida. Os versículos de 8 a 12 eu quero ler, eles dizem assim: alguns dos astrólogos, ainda do capítulo 3, porém foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto,
quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. É tão importante que a gente reconheça que nós somos observados no exercício da nossa fé. Ou seja, existem olhos na sociedade, no meio em que vivemos, que estão pretendendo ver até o limite da nossa fé. Não sei se você consegue ver isso, pastor Ezio. Sim. Um ídolo na mente, pastor Marcos, ele é tão ofensivo quanto um ídolo na mão. A ideia de Romanos, né, de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, me parece que essa ideia maior está vinculada à ideia de não conformação, de não aceitação, de não submissão em razão de uma necessidade urgente que aparece nesse momento. Então, essa ideia de não se conformar, não se permitir vender-se ou se tornar como os vendilhões do templo, que abriam precedentes em razão dos benefícios que podiam obter, né? Sim. Eu acho que o fato de nós estarmos vivendo diante desse momento do coronavírus nos coloca exatamente como Sadraque, Mesaque e Abednego sendo observados, né? Como é que a gente se comporta nesse tempo? A gente vai se manifestar com desespero, a gente vai ser imprudente, porque a gente estava conversando isso, sobre a prudência nesse tempo em relação aos cuidados da higienização, que todos vocês já sabem, mas como nos comportamos? Com desespero, com confiança, com fé? Não sei se você concorda com isso. Tinham pessoas observando Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, de todos, rei, 3 não se prostraram. Na verdade, esses 3 jovens estão bem cientes dos olhos que estão sobre eles, né? E a impressão que me dá é que eram jovens cuja fé era uma fé genuína. E por que fé genuína? Porque existe fé falsa, existe a fé sintética e a fé genuína. O que seria uma fé sintética? Fé sintética é aquela fé que é promovida pelo argumento humano. Quando eu tento convencer pessoas de realidades espirituais e, de certo modo, pela simpatia, pela amizade, eu consigo envolvê-la na fé, mas ela não teve realmente uma experiência real com Deus, isso é uma fé sintética. É aquela fé que o indivíduo ele é pressionado por causa da sociedade, das pessoas que vivem ao redor dele, a conveniência, né? Principalmente em alguns ambientes onde o cristianismo tem uma certa credibilidade. Então, nós estamos vivendo num tempo em que muitas igrejas estão enchendo, os bancos estão sendo ocupados, mas diante da primeira provação a gente vai ver quem é que tem fé genuína e quem é que tem fé sintética. Sim. Esse texto que nós acabamos de ler, ele também é citado em Hebreus capítulo 11. Hebreus faz menção desses 3 rapazes que pela fé, eles neutralizaram o poder do fogo da fornalha. Eles não estavam preocupados se eles morreriam ou não morreriam. A preocupação deles é que não era só os olhos dos babilônicos que estavam sobre eles. Os olhos do Senhor também estavam fitados nesses homens de Deus. E aqui é uma coisa que eu creio, e eu não cochilo, eu não vacilo nisso. Os olhos do Senhor estão sempre voltados para aqueles que são fiéis Amém. Ao nome dEle. Independente das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, para nós. O Senhor está atento a todas as coisas em todo o tempo. Gosto muito da expressão de Paulo, quando ele vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Porque quando a nossa fé, ela sai das mãos de Deus e é depositada na mão de um ídolo qualquer, nós estamos decretando uma falência antecipada acerca dessa própria fé. Porque quando acontece isso, nós admitimos alguns deuses que nós chamamos de deuses caricatos,
que são travestidos de uma certa santidade, mas que usurpam o princípio da fidelidade desse Deus que é verdadeiro. Sadraque, Mesaque e Abednego não abriram mão disso. Eles preferiram pagar o preço de servir a um Deus que eles sabiam que era o Deus verdadeiro. Era o Deus autêntico, o Deus genuíno e que, independentemente da circunstância, o único capaz de resolver toda e qualquer situação. Então é importante que a gente reconheça que o tempo que nós vivemos, ele pode ser usado a nosso favor. A nosso favor. Ela pode amadurecer a tua fé, ela pode trazer exatamente esse posicionamento diante da pressão para uma fé genuína. Aproveite então, aproveite para exercer a sua fé preciosa em Deus. Seja bondoso, seja compassivo nesse tempo. Tinha lá no meu prédio um cartaz com pessoas se oferecendo para fazerem compras para os anciãos, os idosos que não podem ir. Seja gentil quando for fazer as suas compras, esteja pronto para ajudar. Eu tenho recebido várias mensagens do WhatsApp: pastor, como posso ser útil nesse tempo? Então, isso é exercer a nossa fé, uma fé que diz não à ansiedade, embora ela nos visite, uma fé que diz não ao desespero, porque crê, né? Porque crê fielmente, firmemente no Senhor. Inclusive, pastor Marcos, Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 6,6, ele vai dizer: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento em si mesmo é uma grande riqueza. Amém. Uma fé, como disse o pastor Fernando e o pastor Ézio, em um Deus que nos vê, assim como Deus nos vê, e espera enxergar em nós esta fé firme, também as pessoas que vivem conosco, que convivem conosco. Por isso que nós vamos cantar. Vocês queriam completar alguma coisa? Só mais uma coisa que Claro. eu achei super interessante. O investimento feito por Nabucodonosor não foi pequeno. Sim. Nós estamos diante de uma situação inusitada. Nós nunca vivemos 27 metros. Não é verdade? Nós nunca vivemos uma paralisia Assim. no mercado, na sociedade. Está tudo parado, está tudo travado, todo mundo está preso nas suas casas. E muita gente está pensando em termos do prejuízo financeiro que tudo isso pode causar à economia brasileira e no mundo inteiro. Sim. E olhando aqui, Nabucodonosor não fez pouco caso de investimento. Ele investiu muito. Aqui diz que a estátua tinha 27 metros de altura e quase 3 metros de largura. Eu nunca vi tanto ouro junto na minha vida. E sei lá se eu vou ver algum dia. Mas você pode imaginar a raiva, a ira que Nabucodonosor teve quando ele soube que, diante do seu investimento monstruoso, 3 rapazes fizeram um pouco disso e não se dobraram diante Foi na da contramão, imagem. eles foram na contramão. Eles foram totalmente na contramão daquilo que estava sendo cogitado. Todos os jornais da época, se havia algum, né, todos os noticiários, arautos do rei anunciavam, então, o grande show, o grande empreendimento do Nabucodonosor. E aí o que acontece? 3 jovens chegam lá e não se curvam diante disso. Isso é uma afronta. E talvez seja isso que Deus espera de cada um de nós. Não há problema algum da gente se sentir acuado, da gente se sentir pressionado e até ansioso, mas jamais permita que o desespero arranque essa fé verdadeira e genuína que você Amém. diz possuir no Senhor. Amém. Nós iremos cantar uma canção linda. É uma certeza de que Deus nos escuta, de que Deus nos cura, de que Deus nos visita. E é só para te lembrar que você pode enviar pelo chat do YouTube seu motivo de oração. Daqui a pouco o pastor Ézio vai nos representar, colocando diante de Deus todos os motivos que nós já temos orado e clamado ao Senhor, mas também os seus, lendo o seu nome e colocando você diante do Senhor. Você pode enviar também uma dúvida que talvez você tenha desse texto ou do momento que a gente está vivendo, para a gente também, se for possível, tirarmos aqui ao vivo com você. O Glauber vai cantar Creio que Tu És a Cura. Me escutas quando clamo, acalma o
meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. E creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em suas mãos. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós queremos como você. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Ele ama muito você. Ele ama a sua família. Ele não se esqueceu de você. Então creia, exerça a sua fé. E lembre-se, o justo viverá pela fé. A gente não vive pelo que a gente vê. A gente vive pela esperança. A gente enxerga que há um Deus que está por trás, soberanamente cuidando de tudo. A gente vai chegar agora ao ápice desse texto, no meu ponto de vista, pastor Fernando e pastor Ézio. Para mim é a frase mais linda. O pastor Fernando vai ler agora esse recorte do capítulo 3, que é dos versos 15 a 18. Pode acompanhar. O Nabucodonosor, ele fica indignado e traz os rapazes para perto dele. Não é? Eles estão lá no meio da multidão e ele fala, não, tragam eles aqui. E ele diz assim, eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que eu fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam, ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. É sensacional. Eu sempre que li o livro de Daniel, os meus olhos se detiveram exatamente nessa capacidade dos que pertencem a Deus, de serem ousados ao ponto de dizer, olha,
nós não nos renderemos, não nos prostraremos, nos manteremos fiéis. Não sei se é essa mesma impressão, Sim. pastor Ezio. Eu tenho 2 textos que confirmam isso, pastor Marcos, de maneira muito clara, né? Romanos, capítulo 14, os versículos 7 e 8, Paulo vai dizer assim: pois não vivemos e nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, então morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. E Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 12, ele diz assim: lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado, e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Nós repetimos isso, pastor Marcos, muitas vezes, a frase de Jim Elliot, né? Quando ele diz: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Esses jovens, eles não sabiam como Deus os livraria da mão do rei, se pela morte ou chamando-os naquele momento à sua presença, ou por intermédio, quem sabe, de um ato muito especial da parte de Deus ou da sua providência. Mas, mortos ou vivos, eles sabiam que pertenciam a Deus. Essa ideia de pertencimento, essa convicção é que me deixa extremamente alegre, feliz por ver essa atitude no coração de pessoas tão íntimas da parte do Pai. Essa pressão que nós enfrentamos, né, citado aí com Jim Elliot, dessa percepção de que, embora as coisas pareçam descontroladas, Deus há de dar uma solução, há de nos conduzir. Essa resistência que nós devemos ter à pressão da ansiedade. Eu estava ontem aconselhando uma pessoa pelo WhatsApp, que ela disse: pastor, eu não sei como lidar com isso. Então, o medo tem dominado o meu coração. E eu estava tentando mostrar para ela que é o amor de Deus, citado pelo apóstolo João, é o amor de Deus que lança fora todo o medo. Então, ela precisava crer no amor de Deus, crer no cuidado de Deus, crer que Deus tem bons pensamentos, que a vontade de Deus é boa, perfeita. É aquela lição de casa que nós temos, né? Que é essa resistência de dizer: olha, ainda que você venha contra mim, né, eu vou me manter firme e íntegro diante do Senhor. Seus comentários, pastor Fernando. O livro de Daniel é um livro muito especial, ele é cheio de emoções, né? E existe muita relação do livro de Daniel com o livro do Apocalipse. Existe muita referência a Daniel no livro de Apocalipse. Se você lê Daniel, você vai ver que o ambiente, sim, não é, de João, ali na ilha de Patmos, as suas visões e o contexto de um rei soberano que está no controle do universo. Essa é a mensagem do Apocalipse, que o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, tem o controle da história. Exatamente, Ele tem o controle nas mãos dEle. E estando Ele no reino celestial, Ele comanda céus e terra. Nesse texto que a gente está lendo agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, é como se eles tivessem feito uma visita ao céu junto com João. Parece que eles tiveram uma visão do reino celestial, onde o Senhor está ali assentado num alto e sublime trono, e o coração deles estava convictos de que o Senhor é que cuidava deles. Amém. Agora, o interessante é o seguinte: nem sempre Deus, sim, vai nos livrar da fornalha. No caso deles em particular, foi um milagre extraordinário, e Deus então os livra da fornalha ardente. Mas nem todos aqueles que creem no Senhor têm a mesma sorte. Muitos perecem diante das provações. Estevão apedrejado, João Batista decapitado, né? Então, sim, Paulo, os apóstolos, todos eles morreram martirizados, segundo a história, exceto o apóstolo João. Sim. Então, assim, a nossa demonstração de fé não depende da, sim, segurança da nossa vida. Sim. Nesse tempo agora, o que eu acho perigoso é nós nos envolvermos com debates, com questões que tentem colocar a soberania e a integridade do nosso Deus em jogo.
Às vezes, nós somos colocados diante de situações em que somos pressionados a negar a soberania de Deus por conta do mal que está acontecendo. Nos abandonou. As pessoas olham o mal ao redor e dizem assim, se Deus tem todo o poder, se Ele é soberano e controla todas as coisas, por que esse mal está acontecendo? Como se tivéssemos sido entregues à própria sorte, né? Exatamente. Sim. A gente não pode esquecer do contexto do profeta Daniel. Eles estavam em cativeiro, porque o povo de Deus havia virado as costas para o Senhor. E Deus, então, permitiu que os inimigos ao redor tivessem vitória sobre o seu povo, para que o seu povo se voltasse para Ele. Então, a intenção de Deus não é uma intenção masoquista. Deus não quer ver o seu povo sofrer, mas Ele quer que o seu povo viva em plena dependência e confiança nele. Me permita aqui, Fê. Há uma impressão nas Escrituras de que muitas coisas, ou 90%, nós não sabemos mesmo e não compreendemos. Me lembro de Jesus dizendo aos apóstolos, o que eu faço vocês não entendem agora. Tem muita coisa nesse momento que estamos vivendo que a gente não entende. Você não vai entender de tudo, você não vai ter resposta para tudo. Será que é escatológico o tempo que nós vemos? Irmãos, nós não temos condições de realmente, pelas Escrituras, delimitar que estamos vivendo nos nossos últimos dias. Aliás, desde que Cristo subiu aos céus, nós estamos vivendo os últimos dias, que é essa esperança do retorno deles. Mas é importante que você saiba, por não compreendermos tudo, nossa fé precisa ser operante, depositada nele. Ele sabe o que ele faz. Então é o que o pastor Fernando disse e que o pastor Ezio também confirmou com o texto de Paulo. Não importa o que a gente tem por viver, se nós sabemos que nossa vida depende exclusivamente de um Deus que é cheio de amor, um Deus que é perfeito. Pastor Marcos, eu podia em obras. acrescentar mais um texto, Abacuque, capítulo 3, acho que vai caber muito bem nesse momento. Exatamente. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Muito bem lembrado, os cis, né? Sim. A gente vai continuar, porque o próximo bloco ele é importante, porque é esse momento que os 3 jovens são lançados. Versículo 19. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. O pastor Fernando tem dado ênfase nessa raiva do Nabucodonosor. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros, não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou, Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. E eu quero que o pastor Fernando e o pastor Ezio agora comentem. Cremos em um Deus que pode nos proteger de um mal antes, ele pode fazer isso, antes, não nos permitir ir para a fornalha, ele pode nos proteger durante, ele fez isso várias vezes, uma das provas é o deserto,
ou Ele pode também nos proteger depois da fornalha. Então, eu acho que isso é lindo aqui nesse texto, né? Sim, é importante lembrar, pastor Marcos, que o nosso Deus, ele não é refém das circunstâncias. O nosso Deus, ele domina sobre elas e sobre elas ele tem o controle e propósitos eternos estabelecidos. Então, o antes, o durante e o depois está nas mãos dele. Ele sabe como conduzir, ele sabe como resolver, ele sabe como proteger, ele sabe como sustentar. Hoje mesmo eu fazia uma publicação e referindo a essa palavra, essa expressão de cuidado de Deus. Fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O cuidado dele é sem fim. É o Deus que nos guarda, é o Deus que nos protege, é o Deus que, independentemente das circunstâncias, permanece sendo o mesmo. Por isso que a gente tem que confiar nele, Sempre. independente das circunstâncias, mesmo que nós não compreendamos, né? Uhum. Tem uma coisa que me chama a atenção nessa passagem, a palavra de Nabucodonosor para aqueles jovens, dizendo para eles assim, qual é o Deus sim, antes. que vai livrar vocês das minhas mãos? E é interessante, muito interessante, porque ele vai experimentar esse Deus. As palavras de Nabucodonosor quase que são idênticas à de Senaqueribe, quando cercava Jerusalém e humilhava o rei Ezequias. Ele estava ali diante do povo de Israel cercado, e ele disse a mesma coisa, qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, se não livrou de nenhuma das nações ao redor? E Nabucodonosor, ele vai presenciar o Deus que livra, o Deus que acompanha, o Deus que está junto, o Deus que sofre junto, o Deus que não deixa aqueles que servem a Ele fielmente abandonados sozinhos. Verdade. Agora, irmãos, eu estou acostumado com churrasco, estou acostumado com churrasqueira. Rapaz, quem está ali fazendo churrasco, raramente, é impossível Não se queimar. você não ficar com a roupa cheirando a fumaça. Ok. Agora, o milagre foi tão extraordinário que só as cordas que prendiam eles se queimaram. As roupas dele ficaram perfeitas, nem um fio de cabelo da cabeça desses jovens foi tocado. E eles saem sem nem mesmo cheiro de fumaça. Isso aqui é extraordinário. E o texto, capítulo 3, termina dizendo assim, que eles tinham postos elevados na corte de Nabucodonosor. Mas depois de tudo isso, depois de passar por provação tão extraordinária, tão intensa, Nabucodonosor os coloca em posição ainda maior do que aqueles tinham. Então, é isso que esperam aqueles que são fiéis ao Senhor. Amém. Se nós nos permanecermos, se permanecermos fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias, ainda que seja um exército nos cercando, ainda que seja um rei com todo o poder na mão, dizendo, quem é que vai livrar vocês de mim? Se nós permanecermos fiéis ao Senhor, nós podemos experimentar verdadeiros milagres acontecendo na minha vida, na sua vida, seja ele no âmbito familiar. Esse é um momento que para muita gente é um momento de crise, é um momento em que discussões, contendas devem estar acontecendo nas suas casas, porque muita gente não está acostumado a passar tanto tempo junto com a esposa, Sim. com os filhos. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que o nosso Deus não perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está te dando oportunidade Sim. de você ser um verdadeiro homem de Deus com a sua esposa, de você ser uma verdadeira mulher de Deus com seu marido, com seus filhos, de você ser um verdadeiro homem de Deus, jovem de Deus com seu pai, com a sua mãe, justamente nesse momento em que a pressão dentro de casa é muito maior do que normalmente é. Esse é um contexto de provação e que nós, Sim. se vivermos assim, nessa dependência de Deus, nós vamos experimentar uma harmonia que não experimentaríamos em ocasiões. Aproveite essa oportunidade. Exatamente. Então, só para recapitular aqui para vocês, o pastor Ezio vai fazer uma oração agora pelos motivos, não sei se o pastor Ezio tem mais alguma palavra ainda depois da minha, ele dá a palavra dele e ele faz oração pelos motivos que você fez chegar até nós. Deus poderia ter nos preservado
de estarmos nesse momento enfrentando o coronavírus. Ele podia. Mas Ele escolheu, pela sua soberania, pelo seu cuidado, estar conosco durante o enfrentamento do coronavírus. Então, lembrem-se disso e creiam de que Ele está conosco. Salmo 139, Davi escreve: Tu me cercas por trás e por diante. É como se Deus dissesse: eu sei exatamente como te ajudar. Povo de Israel, durante o deserto. José, na prisão. Davi, diante do gigante Golias. Deus sabe o que Ele faz e Ele está conosco. Isso é tudo que você precisa compreender. Ele entra com você nessa fornalha. E nós entendemos muito bem, queridos, tudo aquilo que vocês estão vivenciando, porque nós vivenciamos as mesmas questões que vocês vivenciam também. O que nós queremos trazer com esse diálogo entre nós pastores aqui, enquanto IBAGE, é o fortalecimento da sua fé, é o amadurecimento da sua fé, porque nós tendemos em tempos como esse a ver o copo, lembra aquela história do copo meio vazio e meio cheio? Nós tendemos a enfatizar o meio vazio e esquecemos aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo proposto, aquilo que está sendo evidenciado. Isaías no capítulo 43, no versículo 2 diz assim: quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar os rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará, porque as chamas não farão mal a você. É uma palavra de esperança, é uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, de consolo para você. Estamos no mesmo barco, em oração por vocês e pela sua casa, e é justamente isso que eu gostaria de fazer juntamente com você agora. Chegaram alguns pedidos, pastor Marcos e pastor Fernando, de oração para nós aqui. Nós temos aqui, por exemplo, o Biraci, Faulen, a Clélia, Juliana. Muito obrigado, queridos, pela participação de vocês e os outros demais que certamente estão chegando também e que estão sendo encaminhados para nós aqui. Nós queríamos tirar esse tempo para orar com vocês, então, aí onde você está, e nós aqui juntamente fazermos do nosso coração um na presença do Senhor. Você pode compartilhar conosco desse momento? Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que vocês ainda não sabem. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar juntamente. Pai, nós te louvamos por essa noite bendita que o Senhor tem nos concedido, por esse tempo de crescimento, de amadurecimento, por esse tempo de experimentação da sua bondade, da sua misericórdia e do seu favor. Pai, como tem sido importante estar com os meus amigos pastores aqui e poder compartilhar com eles uma porção tão importante da Tua palavra, que faz tão bem ao nosso coração, que anima o nosso viver, que restaura e revigora a nossa alma. Uma palavra que produz efeito imediato em nosso coração. Uma palavra que vem, Senhor Deus, e transforma os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações e a nossa maneira de viver. Deus, como é bom entrar no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Como é bom podermos experimentar da sua bondade num tempo de tamanha adversidade, saber que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o seu amor terno e leal, Ele não muda, que nós precisamos estar firmados no Senhor, porque somos sustentados por Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por cada família, muito obrigado pela nossa querida IBAGE, por cada família que a compõe, muito obrigado por todos aqueles que estão envolvidos nesse processo, ó Senhor Deus, de cuidado, como os nossos médicos, como os nossos enfermeiros, como todas essas pessoas da área de segurança, da saúde, todos esses que, Pai, que têm dedicado o seu tempo em favor de cada um de nós, que sequer eles conhecem. Talvez nós nem sequer os conheçamos pelo nome, assim como eles também não conhecem os nossos, mas o Senhor que está na eternidade, o Senhor conhece cada um e chama cada um de nós assim pelo nome. Por isso, Pai, nós queremos agradecer pelos ensinamentos que temos recebido, pela maneira como temos vivido e por tudo que temos visto o Senhor realizar no seio de cada família, no seio de cada casa, em cada esposo, em cada esposa, em cada filho e em cada filha. Deus, o Senhor é o Deus que preserva, o Senhor é o Deus da graça, o Senhor é o Deus da bondade, da misericórdia e do favor. Muito obrigado, Senhor Deus, por caminhar conosco, por nos sustentar com mãos fortes, bondosas e extremamente gentis. Nós confiamos a nossa vida, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, nas mãos do Senhor, confiados em Ti, porque sabemos que aqueles que nos virem terão a mesma visão que teve Nabucodonosor, que no momento dos enfrentamentos, o Senhor será visto caminhando juntamente conosco.
Nós oramos e agradecemos assim, Pai, em nome e por amor a Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. A última parte, ela é linda. O pastor Fernando já começou a tocar nele. É a partir do versículo 28 e 29. Portanto, faço esse decreto, disse Nabucodonosor, se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros, porque não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Quando nós nos mantemos firmes, quando nós preservamos a nossa fé no dia mau, as pessoas glorificam ao Senhor. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial Aleluia. é perfeito. Aleluia. Porque as nossas boas obras fazem com que as pessoas glorifiquem ao Senhor. Os momentos finais que vocês podem agora compartilhar, para nós terminarmos esse tempo de ministração. Não sei se chegaram para nós alguma pergunta, mas as suas considerações finais, pastor Fernando, depois pastor Égio, e nós encerraremos com uma canção. Amém. Eu queria dizer para você que está em casa, eu sei que você está preocupado, muitos sons, muitas vozes ao nosso redor, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre, em toda a história, quando o povo de Deus teve que passar por provações intensas, como passou Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Senhor sempre estava os esperando na reta final. Assim como o Senhor Jesus, ele foi levado ao deserto, e por 40 dias e 40 noites, ele sofreu fome, sede, frio, lá no deserto, solidão, e 40 dias ele foi tentado por Satanás. Mas depois que ele passou por todas as provas, diz o texto de Mateus e de Lucas, que os anjos do Senhor vieram e o serviram. É mais ou menos o que está acontecendo aqui com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu tenho plena certeza e confiança de que é o que Deus vai fazer comigo e com você. Nesses tempos de dificuldade, de incerteza, nós não somos pessoas com dúvidas. Nós não somos daqueles que colocam o nosso Deus em xeque ou à prova. Nós confiamos no Senhor e sabemos que Ele está à nossa espera lá adiante. A glória de Deus, eu acho muito lindo, que a glória de Deus é o objetivo, né, final, pastor Fernando e pastor Marcos, de todas as coisas. Ainda que as pessoas não tenham essa percepção, nós que servimos a esse Deus, sabemos e conhecemos, e sabemos que Ele não erra. Nele não há sombra e nele não há variação de mudança. O nosso Deus, ele permanece como ele era. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram soltos das suas amarras, como diz o versículo 25, eles foram protegidos do mal, como diz o versículo 27, foram confortados na provação, versículos 24, 25 e 28, Deus foi glorificado no versículo 29, e como servos de Deus, eles foram recompensados. Por isso, nosso Deus, Ele reina soberanamente. Nosso Deus permanece sendo o mesmo. Queridos, confie. Segunda de Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, mãos na obra, joelhos no chão. Deus tem agido em nosso e ao nosso favor. Amém. Confiarei. Nem um gigante é maior que meu Deus, eu vou viver tudo o que Ele prometeu. Eu confio no Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entrego em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, eu vou avançar e vencer, confiar.
confiarei. Nenhum gigante é maior que meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei. Nenhum gigante é maior que meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei. Eu confiarei. Geralmente a gente, no término de algum evento, a gente sempre diz, está acabando. Aí a igreja sempre responde, foi muito bom para nós termos esse tempo com vocês. Como disse o pastor Ezio e o pastor Fernando, nós estamos intercedendo por vocês. Nós queremos fazer um convite. Na próxima sexta, até meio-dia, nós ofereceremos a Deus um jejum. O que é o jejum? É a descompensação, né? Quando a gente diz não às necessidades do corpo, para a gente dizer para Deus o quanto dependemos e precisamos dEle. Durante esse tempo, você pode, por causa da quarentena, retirar um tempo de oração, de leitura bíblica e de louvor. Até meio-dia nós vamos oferecer ao Senhor um jejum para que Deus derrame sua graça, sua misericórdia em favor da nossa nação. Amanhã, às 14 horas, eu farei uma live, às 14 horas, pelo Facebook, sobre corpo, alma e espírito, como equilibrar essas três áreas da nossa vida. No próximo domingo, às 10h30, teremos nosso culto normal. Nós, pastores, estamos observando e acompanhando todas as decisões e, como sempre dissemos a vocês, comunicaremos se houver alguma mudança, mas continua da mesma forma, atividades todas as atividades suspensas, eventos de março e abril, e também o expediente administrativo e pastoral foi suspenso para que a gente possa cumprir com a recomendação do nosso governo. Então, estamos juntos nisso, tá? Que Deus possa abençoar muito a sua vida. É o desejo do meu coração. Na próxima quarta, a gente vai estar aqui de novo, juntos, para a gente celebrar a Deus com um texto. A gente vai estudar a oração do Pai Nosso. Entender como a oração do Pai Nosso pode surtir efeito na nossa fé e contribuir por ser uma oração ensinada por Jesus. Nosso desejo é que o amor de Deus Pai e a graça de Jesus, nosso bendito Senhor e Salvador, que o conforto, o consolo, o poder, a unção, os frutos e os dons do Espírito sejam sobre sua vida, sua casa, sobre a nossa nação, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.